Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mas agora vocês estão vendo um bom dia aqui do meu jardim. São mais de 1000 plantas, 500 orquídeas. Vocês estão vendo uma amarelinha aqui agora, uma linda flor. E hoje aqui desse meu jardim, eu quero lembrar um capítulo muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sabem, eu não faço vídeo, palestras sensacionalistas para fazer vocês chorarem, rirem, ou então ficarem escravizadas de médiums famosos, de pessoas que querem vender livro. Não, nada disso. Eu quero sempre mandar minha mensagem mostrando que fora do estudo, mas do estudo mesmo, de 1 a 3 horas por dia, não há salvação. Porque você não consegue saber o que é caridade. Sem estudo, você fica na ignorância. Esse é um livro que eu estudo há 50 anos. 50 anos. Já li de 7 a 10 vezes. Cada vez que leio são 2 anos, 3 anos lendo. É maravilhoso. Mas hoje eu quero aqui deixar essa mensagem do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma moral que existe hoje sobre a Terra. Ele reflete o cristianismo primitivo, ele reflete os ensinos puros de Jesus, mas para ser estudado é de 1 a 3 horas por dia. Vamos ver esse capítulo. Amar ao próximo como a si mesmo. É claro que eu preparei aqui um resumo, que a ideia é só chamar a atenção para o estudo. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento, estudar as leis de Deus. Jesus foi muito claro, gente. Não tem milagre. Você tem que estudar e aplicar o estudo em você. É aí que você vai se tornar, ao longo das reencarnações, um espírito puro, um espírito que cumpre a lei de Deus, que cumpre a lei de justiça, de amor e que passa a saber a fazer o que é caridade. E aqui nós vamos separar três momentos importantíssimos desse capítulo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para com os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então nós precisamos começar a estudar para aprender a nos amar, a nos respeitar e a implementar isso no convívio com o semelhante. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. Isso é a mais pura caridade. Será que eu trato bem os meus filhos? Será que eu respeito os impostos? Será que eu trato bem os meus vizinhos, os animais? Será que eu cuido da saúde da minha casa, a saúde física? Será que eu cuido da saúde moral? Então tem uma série de aprendizagens a serem feitas. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para com os outros o que se deseja para si. Então esse é um exercício de estudo. Você vai ter que estudar para exercitar essa caridade. É isso que eu tenho falado, mas as pessoas preferem a escravidão à ignorância. A escravidão. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo,
quando os homens as tomarem por normas de sua conduta. Por isso que tem que estudar para fazer caridade. Está aqui no Evangelho, mas as pessoas não querem estudar de 1 a 3 horas por dia. Só esse Evangelho aqui tem mais de 3.000 itens a serem estudados. Se você fizer isso de 1 a 3 horas por dia, em 4 anos você estuda o Evangelho todo nesses 3.000 itens. Mas tem que estudar, tem que exercitar, tem que praticar, tem que pensar, tem que conversar. Quando os homens a tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios nem dissenções, mas a união, a concórdia e a benevolência mútua. Esse é o conceito mais profundo de caridade. Nós precisamos estudar o Evangelho para saber fazer com os outros o que quereríamos que os outros fizessem conosco. Olha, continuando esse capítulo, hein? Capítulo 11 é só uma chamada. Mas ele, para ser estudado, merece de 1 a 3 horas por dia de dedicação. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Olha, sentimentos. Como é que nós vamos enobrecer os nossos sentimentos? À medida que nós nos adequamos às leis de Deus. Mas para você se adequar às leis de Deus, você tem que estudar. Você tem que ler artigo por artigo e depois assimilar esses artigos. Compreender e assimilar. Praticar esses artigos. Desculpa o arroto. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado, só tem sensações. Mais instruído e purificado. Olha só o que diz o Evangelho. Mais instruído e purificado. Instruído, estuda. Quem estuda, meus amigos, minhas amigas? Tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. É o sol do conhecimento que vai iluminar você. Para você acordar sabendo dar bom dia, ouvir o bom dia, saber dialogar, saber tirar do seu íntimo os melindres, as revoltas, os ódios, as incompreensões, as invejas, os ciúmes. Os melindres. Melindre é um câncer da alma. É o que mais temos hoje. As pessoas não sabem dialogar. Você vai conversar com elas, elas ficam com melindres. Você não pode conversar com as pessoas. Principalmente os espíritas. Eles não estudam, a maioria, lógico, e não querem ouvir, não querem dialogar. Só querem mandar. Só querem determinar, dar ordens. É sempre com a espada na mão. E o Evangelho não mostra isso. Claro, quem não conhece o Evangelho só quer a espada. Não quer a cruz. Não quer a cruz de Jesus. O espírito deve ser cultivado. Como um campo, toda a riqueza futura depende do labor presente. Você tem que saber o que você está botando aí dentro. É daí de dentro que vai sair os frutos do seu espírito, renovado ou ainda atrasado, apegado às ferrugens do mundo. É aí que nós vamos ver o que está saindo de dentro de você. Ou você que vai se vigiar. Você vai se vigiar para saber o que está saindo de dentro de você. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrarei as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Não, isso aqui, para entender, demora de 1 a 3 horas por dia, estudando muito. O amor é de essência divina. Então, esse exercício de tolerar, de ter benevolência, de ser amigo, de
de ouvir, de dialogar, isso é de essência divina. Só vai aprender a fazer isso quem estuda as leis de Deus profundamente. Não dessa forma mentirosa que nós estamos fazendo. Uma vez por semana vamos ao centro, ficamos 1 hora, doidos para vir embora, tomamos o passe, a maioria nem sabe o que é o passe, e ficamos o resto da semana patinando pelas coisas do mundo, cada vez enferrujando mais o nosso ser espiritual. O exemplo disso é o aumento assustador das ansiedades, da depressão, dos remédios de dormir, do remédio de dor de cabeça, das doenças que estão surgindo, a maioria esmagadora, porque a origem espiritual está maculada, está enferrujada, e ela vai transportar isso para o corpo somático. Então, esse capítulo do Evangelho é fenomenal. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quererias que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Olha, isso é estudo de mais de 5, 10, 15 anos de estudo, para você entender essa frase. Mas é aí que nós vamos vivenciar a beleza de sermos do bem. A maioria de nós ainda não entendeu, porque fica patinando. Tem centro espírita que perde um ano inteiro falando sobre a mediunidade, em vez de falar da reforma íntima, do Evangelho de Jesus. Olha só quantos pontos nós temos aqui para estudar. São mais de 3.000 itens para estudar sobre a reforma íntima. Aprender a se reformar, para você aprender a construir um homem do bem, uma mulher do bem, e não escrava da mediunidade, dessas palestras água com açúcar que estão por aí. Isso é o Evangelho. Eu estou estudando o Evangelho. Então nós precisamos ver, amar no sentido profundo da palavra, está no capítulo 11º. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, honesto, consciencioso, consciente do que estudou, para fazer aos outros o que quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprime vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente. Então nós precisamos estudar para saber o que eu preciso fazer comigo nessa curta vida aqui na Terra, na escola terrena, e também com os meus semelhantes. E eu termino porque o tempo está... Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Caridade sem estudo, sem a fé. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Tem que estudar, tem que compreender e assimilar as regras divinas. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Queridos amigos, é um capítulo completo sobre o amor, sobre essa forma de viver respeitosa para com tudo e com todos, respeitosa para conosco, para com as leis de Deus, cultivando sempre, aonde estivermos, a paz.
Grande abraço. Fora do estudo, não há como você salvar-se. Muita paz, muita luz. Marcelo Paes Barreto.